Seja bem-vindo ao canal O Consultor de Segurança VIP. Eu sou Mohamed Mahmoud, especialista em gestão de segurança, e hoje eu quero mostrar para vocês como é o funcionamento de um sistema de monitoramento, principalmente para você que é usuário do sistema de alarme e é marinheiro de primeira viagem, contratou agora, não sabe como utilizar, então você está no lugar certo. Agora eu quero pedir para você já curtir esse vídeo e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda vez que eu postar um assunto voltado para a segurança, você vai acompanhar na íntegra. Vamos lá? Afinal de contas, como é que funciona o sistema de monitoramento? Tem alguém aqui me vigiando 24 horas? Será? Vamos lá. Vamos desmistificar como é que funciona primeiramente aqui essa central para que você entenda quais são as responsabilidades suas, de quem está contratando o serviço, e as responsabilidades de uma central de monitoramento como essa. Vamos ver? A missão do monitoramento é detectar para que haja a minimização de perdas. É o nível da segurança da detecção, ou seja, você tem aqui um sistema de monitoramento com sensores e câmeras, então quando esse sensor detecta uma presença estranha ao local, essas câmeras vão abrir aqui no monitoramento para que sejam feitas a videoverificação. É a primeira pronta resposta. A primeira pronta resposta que eu chamo de a mais rápida. Não é o tático ir até o local, fiscalizar o porquê que houve aquele disparo de alarme. Não é isso. A primeira pronta resposta é o filtro da central de monitoramento, checando o que houve naquele ambiente através das imagens para acionar as contingências adequadas para que haja a minimização de perdas. Agora, o sistema de alarme só dispara quando tem a detecção de movimento, e essa detecção pode indicar uma intrusão, mas também pode indicar um alarme falso. Eu vou explicar melhor isso agora para vocês. O alarme disparou, mas não foi uma invasão, graças a Deus. Mas o monitoramento ele fez o papel de detectar, verificar câmeras quando houver, e quando não tem as câmeras em todos os ambientes, o monitoramento tem que ligar para você justamente para solicitar às vezes até uma vistoria interna. Mesmo o tático indo até o local, o tático pode ter uma visão limitada do ambiente, às vezes uma visão só frontal, e fica com dúvidas se o bandido não entrou pelo telhado, por exemplo, ou por outro local que pela visão dele não daria conta ali de visualizar. Então é necessário que o monitoramento, nesse caso, receba esse feedback do tático e entre em contato com você, cliente, justamente para que solicite uma vistoria interna. Você que tem a chave do ambiente é o responsável pelo local. O tático, ele não tem essa chave, e também, se ele tivesse, ele não poderia entrar sozinho. Falando de alarme falso, eu quero mostrar para você a sua responsabilidade em evitar esses disparos que a gente considera como falsos. Na verdade, eles são causados por algum motivo, e eu vou mostrar para vocês alguns desses motivos. O primeiro é quando o cliente resolve mudar o layout da loja ou do ambiente, e às vezes coloca bandeirolas nos períodos, por exemplo, de festa junina, eventos específicos, Natal, que coloca aquelas guirlandas, e de repente entra uma corrente de ar no local, dispara ali aqueles objetos, e isso pode ocasionar sim um disparo falso, mas que na verdade foi motivado por esses objetos que estavam ali balançando. Então evite na frente dos sensores esse tipo de objeto para que o monitoramento não ligue para você à noite incomodando, dizendo que houve um disparo. O alarme também pode disparar com uma corrente de ar. Entenda que o sensor detecta variação de temperatura. Essa temperatura pode ser uma corrente de ar, como eu já falei, ou até mesmo o sol batendo na frente do sensor. E isso pode ser inevitável. No entanto, você pode tomar algumas medidas aí para diminuir essas questões. Se há uma corrente de ar, como uma janela aberta, procura fechar esse espaço para que esse ar não entre e ocasione aí esse disparo. No caso do sol batendo em horários específicos e provocando esses disparos, procure colocar uma cortina ou até mesmo alguma película, fumê, numa vidraçaria, se fosse o caso, para inibir a ação do sol. O sensor também pode disparar com a entrada de animais, pequenos animais ou até mesmo pássaros, gatos, cachorros. Então tapa aí essas brechas para que esses animais não incomodem. Mohamed, você já me explicou como é que funciona o sistema de monitoramento, quais são as minhas obrigações. Calma que ainda não expliquei tudo. Uma das principais funções é justamente você ativar e desativar o sistema no painel ou no aplicativo ou através de controle remoto. Mas eu vou usar esse painel aqui para ilustrar
como é que pode ser o funcionamento da ativação e desativação. Primeiramente, você deve ter passado aí para a central de monitoramento, no momento que cadastrou as suas senhas, algumas funções que você vai utilizar. Por exemplo, a sua senha foi cadastrada, mas você passou também a grade de horários, onde você vai utilizar essa senha para armar e desarmar o sistema de alarme. Acredito também que você cadastrou alguns usuários que são pertinentes ao local para armar e desarmar esse sistema. Agora, esses usuários, eles podem acessar em qualquer momento? Fica aí a interrogação. O ideal é que você sinalize para o monitoramento quais são os usuários que podem armar e desarmar aí em qualquer horário. E é responsabilidade dos usuários cadastrados armarem e desarmarem o sistema dentro da grade de horários passados para a empresa de monitoramento. Essa grade de horários é aquele horário combinado, né? Se é uma loja, um estabelecimento comercial, você pode ter passado aí o horário que vai desarmar o sistema, se for um horário comercial, por exemplo, 8 horas da manhã, e às 18 horas haverá o alarme do sistema. Lógico, tem uma tolerância aí, de repente passou um pouquinho do horário, mas está dentro aí da grade de horário, se ficar aí 20 minutos atrasado, por exemplo. Isso tudo pode ser combinado. Agora, é obrigação dos usuários, como eu já falei, armar e desarmar o sistema. Afinal, a central de monitoramento só tem condições de receber as notificações de invasão ou tentativa de invasão se o sistema de alarme estiver ativado. É responsabilidade também do usuário do sistema de alarme realizar testes periódicos no sistema, mas atenção, porque existe a maneira certa de fazer os testes. A primeira coisa que você deve fazer é ativar o sistema de alarme, ligar para a central e informar que está realizando um teste. Você vai passar em seguida na frente de todos os sensores e perguntar ao operador se está chegando as notificações das zonas na sequência lá na tela do monitoramento. Se estiver tudo ok, você encerra a ligação. Mas se ainda tiver alguma dúvida, pergunta ao monitoramento qual foi a zona que não chegou para ele a notificação e pede para ele abrir uma ordem de serviço para reparo. E se ao tentar armar o sistema e não conseguir porque apareceu uma notificação aqui no painel como zona aberta, isso significa que tem alguma obstrução ou algum defeito no sensor. A primeira coisa a se fazer é verificar na zona do sensor o que é que está obstruindo o seu campo de alcance. De repente ele está lá camuflado por algum objeto que está causando esse bloqueio e você não vai conseguir armar o sistema. Isso pode acontecer também nas portas e janelas que têm sensores magnéticos, que são ímãs, e eles, porventura, estão desencontrados porque a porta ou a janela está aberta. E nesse caso você tem que fechar a porta ou a janela para poder fechar o circuito e ativar o sistema. Uma outra coisa também muito importante é que se você tiver sensores de barreira e aparecer essa mensagem no painel como zona aberta, você deve também verificar se é uma zona que tem a barreira lá, aqueles pares de sensores, se não tem nenhuma obstrução na frente, porque se tiver você deve remover para poder armar o sistema. Agora digamos que você fez essa averiguação e não conseguiu mesmo assim armar o sistema, você deve entrar em contato com a empresa de monitoramento e pedir para que ele anule aquela zona, abra uma ordem de serviço para reparo e em seguida arme remotamente o sistema. E se a central de monitoramento precisar entrar em contato com o usuário, como é que ele vai saber se realmente é o usuário cadastrado que está falando do outro lado da linha? Bom, para isso, no início da implantação do sistema, você deve receber uma ficha, acredito que você já recebeu, e cadastrou ali palavras-chave. Essas palavras-chave são justamente para que o monitoramento confirme que está falando com você. Como é que eu vou saber se é o monitoramento que está ligando para mim? Você pode pedir a contrassenha que ele já tem aqui cadastrado, vocês já combinaram naquela ficha que eu já falei anteriormente, e você tem que saber qual é essa contrassenha para justamente confrontar e confirmar. Então você pede a contrassenha ao monitoramento e ele vai dizer para você, e se bater, então realmente é a central que está ligando. E se eu errar a palavra-chave, o que é que acontece? Se você errar a palavra-chave, pode indicar que você ou está coagido, sob ameaça de algum bandido, ou não é o usuário com o qual a central de monitoramento deseja falar. Então tenha muito cuidado, porque numa dessas situações aí, o monitoramento ele pode acionar a polícia. Então memorize a sua palavra-chave. Senha do alarme é pessoal e intransferível. Então cada usuário tem que ter a sua própria senha
e também a sua palavra-chave. Essa é uma das orientações mais importantes porque é uma dúvida muito frequente dos usuários do sistema de alarme, que é justamente a seguinte: se eu tiver rendido por um bandido e precisar desativar o sistema de alarme no momento de uma chegada ou de uma saída do meu estabelecimento, e agora o que é que eu faço? Sim, você vai desativar, mas com a sua senha de coação. É muito importante cadastrar a sua senha de coação, porque ela vai desabilitar o alarme, vai desativar e vai informar a central de monitoramento que você está sob ameaça. E agora, o que é que o monitoramento vai fazer? O monitoramento ele pode fazer a videoverificação para filtrar essa ocorrência, saber o que está acontecendo e confirmar, e até mesmo acionar as forças públicas de segurança, como a Polícia Militar. Então, o monitoramento ele não fica 24 horas olhando suas imagens, não. É só mediante a disparo de alarme. Eles utilizam as imagens justamente para fazer a videoverificação, que é aquela checagem mais ampla, né, de olhar todos os ambientes, mas só mediante o disparo de alarme. Afinal, a central de monitoramento de uma empresa de segurança eletrônica, ela monitora arrombamentos ou tentativas de arrombamento. Tá, então quer dizer que se furtarem um jarro de plantas que eu tenho lá fora, o monitoramento ele não vai ver isso pelas câmeras? Então, na verdade, o monitoramento ele só verifica as imagens quando tem um disparo de alarme, ou seja, tem que ter um sensor lá ativado, justamente para detectar o movimento nessa área que tem lá seu jarro de plantas, e aí sim iria abrir a câmera automaticamente no monitoramento para fazer a videoverificação e saber o que é que está acontecendo ali. Agora, eu lhe faço a pergunta: e se o monitoramento visse o jarro de plantas sendo furtado através aí da videoverificação, o que é que o monitoramento poderia fazer? Ah, tá. Agora eu entendi que o monitoramento, no caso, ele vai detectar a questão de invasões. Agora para mim está claro. E sobre o botão de pânico? Quando é que você pode utilizá-lo? O botão de pânico ele é um dispositivo que você pode utilizá-lo para acionar alguma emergência a partir da central de monitoramento. Desde uma emergência envolvendo algum tipo de crime ou até mesmo alguma emergência médica. E nesse caso, quando acionar o pânico, o operador de monitoramento ele vai verificar as imagens para fazer o filtro da ocorrência. E a partir dali ele pode acionar as forças públicas de segurança. E qual o melhor momento para acionar o botão de pânico? Toda vez que você tiver uma suspeita fundada, ou seja, você percebeu que aquela pessoa que está ali no seu ambiente está com más intenções. E aí, nesse caso, você pode acionar o botão de pânico para que o monitoramento ele faça a videoverificação. A partir da videoverificação, o operador ele pode tomar algumas medidas, desde ligar para o usuário para confirmar uma palavra-chave, ou até mesmo se ele vê que você não tem condição de falar porque está sob ameaça, está rendido, ele pode acionar a polícia para tomar as medidas cabíveis. Mas atenção, algumas ressalvas sobre o uso do botão de pânico. A primeira delas é que você é o responsável por realizar alguns testes para saber se esse dispositivo aqui ele está em pleno funcionamento. O teste é o seguinte: é você ligar para a central de monitoramento, acionar o pânico e perguntar ao operador se está chegando a notificação na tela. Isso vai significar que a pilha do seu dispositivo está ok. A segunda ressalva é a seguinte: esse controle remoto ele tem o receptor, que é a antena, que tem um raio de alcance. Então você deve também fazer um teste junto com o monitoramento para saber até onde você acionar vai chegar para eles a notificação, ou seja, qual a área de cobertura dentro do seu estabelecimento que esse dispositivo aqui funciona. A terceira ressalva é que esse dispositivo tem que estar ao seu alcance para quando você precisar acionar, ele está perto de você. A quarta e última ressalva é que eu não recomendo o uso de botão de pânico se o monitoramento não tiver acesso às imagens do ambiente. O alarme disparou sem querer bem na minha chegada. Não deu tempo de alcançar aqui o teclado para desarmar, mas vou fazer isso agora. Agora eu vou aguardar a central de monitoramento me ligar. Não me ligou. É facultativa a empresa de monitoramento entrar em contato com o cliente que, sem querer, provocou o disparo de alarme, mas em seguida veio aqui no teclado e desativou aqui o sistema com a sua própria senha. O que é que vai acontecer é que, no momento que houve a desativação, vai aparecer lá na central de monitoramento que o próprio usuário cadastrado provocou o alarme e, em seguida, houve a restauração porque ele
desativou com a sua própria senha. Vai aparecer lá na tela do operador o nome do usuário que desativou, que é um usuário cadastrado. Então, não precisa entrar em contato. Estamos chegando ao final das nossas orientações para bom uso do sistema de alarme. Então, eu quero deixar algumas dicas para vocês antes de me despedir. A dica número 1: não mude o layout do sistema de monitoramento sem antes combinar com a empresa. Afinal, o técnico é o representante da empresa de monitoramento que está habilitado para fazer essa mudança. Toda vez que você precisar mudar um ambiente da loja ou algum estabelecimento comercial, por exemplo, pense da seguinte forma: o sensor de presença ele tem um raio de alcance, que pode ser em linha reta, entre 10 e 15 metros, e na sua horizontal 180 graus e na vertical 90 a 100 graus. Então, você deve pensar que esse raio de alcance ele não pode ser obstruído, justamente para não bloquear a atuação do sensor ou criar pontos cegos, onde até mesmo o bandido que porventura consiga entrar no estabelecimento não seja detectado justamente por causa desse bloqueio. E a dica número 3 é muito importante. Se você precisa ornamentar o seu ambiente com bandeirolas, guirlandas, evite colocá-las em frente ao sensor, justamente para que no balançar, no movimento, ela não ocasione disparos falsos. E para finalizar, vai a dica número 4, muito importante. Vai precisar ativar o sistema de alarme e ficar ausente por um longo período, se é uma loja, vai passar aí um período de férias onde ninguém vai acessar, ou se é uma residência, você precisa tirar umas férias e vai deixar o ambiente com o alarme ativado, mas não tem previsão de retorno, avisa isso para o monitoramento, porque qualquer disparo pode ser um disparo suspeito. Essas foram as nossas orientações, eu espero que vocês tenham gostado, façam bom uso delas, que com certeza vai dar tudo certo. Compartilhe essa informação para que os usuários do sistema de alarme consigam utilizá-la com a mais plena segurança e confiança no seu sistema. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!